Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar aqui sobre o sistema sanitário desse banheiro, mais especificamente ali, ó, daquele ponto. O que é aquilo ali? É o ponto de ventilação do sistema sanitário. É muito importante. Eu estou tomando como referência aqui as instruções técnicas contidas lá na NBR 8160, parágrafo 4.3. É muito interessante a gente ter essa teoria. Aqui a gente tem um sistema completo, ó. Eu vou mostrar para vocês, que eu vou mostrar em outro vídeo também, tá bom? Toda essa parte de alimentação, digamos, da hidráulica, na linha de pressão. Mas vamos focar hoje aqui nesse vídeo, ali naquele ponto. Para eu explicar o porquê daquele ponto, por que aquilo é importante, eu vou explicar aqui, ó, na prática com essa garrafa. Imagina que eu tenho água aqui, ó, até esse ponto, dentro dessa garrafa. Eu vou virá-la de ponta cabeça, eu quero tirar essa água aqui de dentro. Eu posso fazer um furo aqui ou até mesmo tirar essa tampa. O que acontece com o fluxo de água? Ele vai ficar perturbado, ele não vai ter uma constância. Por quê? Para o líquido sair, esse espaço vazio tem que ser preenchido com ar. Então você tem uma briga aqui, né? A água querendo sair, o ar querendo entrar, a gente vê aquelas bolinhas subindo aqui. E você tem gerado aqui uma pressão negativa nessa região do ar. A gente pode chamar isso aqui de uma sucção, uma pressão negativa, na verdade. Isso também acontece no sistema hidráulico quando você aciona aqui, ó, o vaso sanitário, seja com a caixa acoplada ou aquele de registro na parede, você tem um grande volume de água repentinamente passando por esse condutor. Embora ele seja um condutor de 100 milímetros, você pode gerar o mesmo princípio que você gera aqui, ó, na garrafa quando você abre esse ponto inferior. Vai gerar uma sucção, uma pressão negativa em todo o outro sistema que está ligado a esse ramal aqui, que está ligado nesse ponto. E na prática, qual que é o problema de você gerar essa pressão negativa? Esse duto aqui, ó, que está vindo desse ralo sifonado do box e do outro ali na área seca, ele está ligado nesse ponto através de uma junção de 45 graus. Eu já vou mostrar lá do outro lado, mas estou adiantando aqui com essa imagem para vocês. O que pode acontecer? Conforme você dá a descarga, você vai gerar uma pressão negativa nesse condutor aqui. Com isso ele vai succionar, ele vai acabar puxando, aspirando a água que está dentro daquele ralo sifonado. Propositalmente aquilo é um fecho hídrico, ele tem que ter água ali dentro para impedir que os gases do esgoto lá do ramal principal venham por aqui e saiam aqui dentro, deixando o banheiro com mau cheiro. Você tem esse fecho hídrico aqui, um fecho hídrico ali no outro ralo sifonado, ali no sifão da cuba. É importante que você tenha aquela curva no sifão para que ele também fique acumulado de água e crie esse fecho hídrico. Se você dá essa descarga e puxa a água dali, você vai ter um mau cheiro. O que você tem que ter no sistema para evitar isso? É justamente essa linha aqui de ventilação. Qual que é a função dessa linha de ventilação? Ó, de novo aqui com a garrafa. Eu abri, a água está escoando com dificuldade, certo? Se eu vier aqui, ó, e fizer um furo aqui em cima, repentinamente fiz um furo, a água vai fluir muito melhor, não vai? Por quê? Entrou o ar aqui por cima. Então você não vai ter o ar e a água brigando, você não tem uma pressão negativa aqui, ó, né? Você não está succionando isso daqui. Você tem a entrada de ar e é justamente a função desse respiro. É permitir que quando o líquido vá para lá, crie uma pressão negativa aqui, ele não puxe a água dali. A água ela é mais densa do que o ar. Então você tem esse ponto aqui justamente para você puxar o ar que está vindo lá de fora da casa, lá do telhado. Ele vai dar prioridade para puxar o ar e não a água. Falando sobre informações que estão lá na NBR 8160, a gente tem que ter uma inclinação desse condutor aqui, ó, desse tubo, de pelo menos 1%, ou seja, a cada 1 metro, 1 centímetro de queda. Por quê? Caso lá no topo dele haja entrada de água pluvial, de chuva, a água tem que escoar. Você não pode ter uma queda e nem estar neutro, porque você pode, com a própria água vindo lá da chuva, entupir esse duto aqui, ou com alguma sujeira, e essa função não ser exercida, né, de respiro aqui no sistema. Então a gente tem essa pequena inclinação. E para impedir a entrada de água lá no topo dessa tubulação, você vai utilizar um dispositivo, ó, como esse daqui, ó. É um dispositivo simples, ele vai permitir a entrada de ar, né, para abastecer esse sistema aqui, e não vai deixar que entre água ou alguma sujeira aqui dentro. A NBR fala sobre um dispositivo destinado especificamente para esse uso ou algo similar que cumpra com essa função. Por exemplo, se você utilizar uma curva e depois outra curva virada para baixo, assim como eu tenho em outro sistema de respiro aqui em casa, vai atender da mesma maneira. A extremidade desse tubo, desse dispositivo, tem que estar, no caso de casas térreas, né,
a 30 centímetros do topo do telhado, da laje, né, no caso também, ou a 2 metros acima do terraço. Isso vai da construção. No meu caso aqui eu tenho telhado, eu vou passar 30 centímetros. O telhado está aqui, 30 centímetros acima dele. A tubulação aqui tem que ter diâmetro uniforme, você não pode ter restrições. E segundo a tabela 2, para o meu ramal principal, que também tem 100 milímetros como a saída aqui do vaso, a ventilação deveria ser de 50 milímetros, tá? Isso daí está lá na norma, lá na tabela. No meu caso aqui na prática, ó, conforme eu falei, eu fiz tubulações de 40, assim como eu também tenho aqui no esgoto 40 milímetros. Eu sei que na prática isso não vai ser um problema, tá bom? Mas eu estou mostrando aqui para vocês, na teoria, o correto, que deveria ser 50 e esse diâmetro ser seguido até lá. Na prática eu não vejo necessidade, eu estou utilizando tubos de 40, não vejo por que colocar respiro de 50, sendo que ali já ia gerar essa restrição aqui na saída, nesse ponto aqui. Sobre o comprimento, essa tubulação deve ter no máximo 11 metros de comprimento, no meu caso aqui deve estar próximo disso, da metade disso, está muito bom. Se você for aumentar esse diâmetro, se você for aumentar esse comprimento, você tem que proporcionalmente, conforme a tabela, aumentar o diâmetro dessa ventilação. Onde que você tem que ligar no sistema esse tubo de ventilação? Ele tem que estar logicamente antes, né, do ralo, do fecho hídrico aqui do ralo sifonado, e no máximo a 2,40 metros do vaso. Então, no meu caso aqui, ele não faz essa curva, a gente já vai lá para o outro lado, mas ele faz essa curva aqui e vem para cá, certo? Ó, ele faz isso daqui, ó. Esse percurso completo não pode ter mais do que 2,40 metros. Eu estou dentro aqui da norma, por isso que eu escolhi esse ponto. Esse cotovelinho ali, aliás, o T que está ligado nesse ponto, esse T aqui, ó, ele tem que estar virado a 90 graus ou no máximo a 45. Você não pode sair com ele de lado, beleza? Ele tem que estar no topo justamente para que seja aspirado, seja succionado o ar e não o líquido da tubulação. Então eu utilizei ali aquele T, eu estou utilizando aqui joelhos mesmo, não usei curvas, não vejo necessidade, diferente do sistema hidráulico onde você tem líquido, né? Aqui eu tenho somente passagem de ar. Só mostrando novamente, ó, ele sai nesse ponto, eu tenho aqui um de 45, outro 45, esse 90, e daqui eu vou subir, ó, eu vou cortar a parede até lá em cima, lá vai passar por dentro do forro do telhado e passar aqueles 30 centímetros que eu falei. Outra referência de dimensão que diz também na NBR, se o seu duto de ventilação é de 50 milímetros, você tem que respeitar a distância máxima do seu fecho hídrico aqui, ó, do seu desconector, de 1,20 m, dessa distância aqui. No meu caso, para a tubulação de respiro de 40, eu tenho que respeitar o limite, a distância máxima de 1 metro. Eu tenho aqui, lógico, muito menos do que isso. Tenho ali, esse é outro ralo sifonado, que também está sendo protegido por esse respiro, mas eu entendo na prática o quê? Aqui a gente está excedendo sim esse 1 metro. 1 metro deve dar mais ou menos aqui nesse ponto, né? Eu entendo o quê? Se você já está puxando a massa de ar por aqui, que é bem mais leve do que a água, você não está secando aquele ponto, não tem porquê, com a sucção girada aqui na linha, puxar a água de dentro desse outro ralo sifonado, concorda? Por isso que não estou fazendo uma outra ligação. Se fosse o caso, eu teria que pegar uma ventilação aqui, vir e ligar nesse ponto, seria de repente uma solução, né? Mas aqui eu não vejo problemas também, por isso que eu liguei ele aqui, está protegendo então esse ponto aqui e esse ponto. Ó, pessoal, aqui o outro lado da parede, para vocês entenderem, ó, aonde que ele sai, ó. Aqui a tubulação proveniente ali do vaso sanitário. Vou virar aqui, ó. Nesse ponto, essa junção em 45 graus, poderia ter utilizado, né, uma junção aqui já com a redução, não tinha quando eu fui comprar, por isso que eu fiz essa redução nesse ponto, para 50 e depois para 40. Aqui, ó, que a gente tem que calcular desde o vaso lá, aquela distância, né, de 2,40 metros, ó, vem aqui, você soma isso daqui e lá tá o respiro, conforme eu mostrei, o ponto, né, de partida dele. Eu deixei aqui, ó, o deságue dele nesse ponto mais alto, tá vendo? Isso daqui a gente consegue girar para não ficar empoçado aqui dentro dele. Lógico, eu estou respeitando aqui a inclinação desse duto, que é de 2%, desse duto, que é de 1%, eu explico sobre isso no outro vídeo. Falei também sobre essa curva, que deveria por norma ser 2 de 45, mas eu justifiquei lá naquele vídeo. Ali eu tenho a válvula de retenção e ali o ramal principal. Todos os assuntos que eu também estou separando aqui para não deixar o conteúdo muito longo e tá lá nos outros vídeos, beleza?
Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e também assistir aos outros vídeos relacionados a esse assunto, dentre outros assuntos aí no canal, tá bom? Pessoal, obrigado por assistirem mais um vídeo e até um próximo. Um abraço!